Olá, bem-vindos a esta aula. Para nossos propósitos, nós estamos supondo aqui que nós temos em mente qual é a definição de circunferência e círculo, e nós iremos tratar aqui nesta aula de ângulos no círculo. Vamos considerar uma circunferência de centro O e um raio R. Mas não custa nada lembrar que, dado um certo comprimento fixo, R, e dado também um ponto fixo no plano, O, a circunferência de centro O e raio R é o conjunto de todos aqueles pontos do plano que equidistam de O e cuja distância mencionada é precisamente essa distância R. O círculo é a união da circunferência com o seu interior. A circunferência, nesse caso, é apenas a periferia. Muito bem. Os ângulos com vértice no centro desse círculo são chamados de ângulos centrais. Este ângulo central azul corresponde a este arco azul. Este ângulo central vermelho corresponde a este arco vermelho. Nós identificamos a medida do ângulo central com a medida do arco. Medida angular, evidentemente, do arco. Então, se eu chamar, por exemplo, de beta, a medida do ângulo central vermelho, eu estou identificando a medida angular do arco vermelho AB com beta. Mais especificamente, nós dizemos que o arco AB correspondente ao ângulo de medida alfa é aquele trecho da circunferência que fica no interior desse ângulo alfa. Nós dizemos que o arco AB correspondente à medida angular beta é aquele trecho da circunferência que está no interior do ângulo beta. Quando nós tomamos um ponto qualquer na circunferência, ou seja, nessa periferia, nós dizemos que este é um ângulo inscrito neste círculo. O que é, então, um ângulo inscrito num círculo? É simplesmente um ângulo cujo vértice está na circunferência deste círculo. Então, este ângulo, cuja medida eu estarei aqui chamando, por exemplo, de θ, é um ângulo inscrito, enquanto que este outro ângulo aqui, alfa, é um ângulo central, assim como este ângulo beta também é um ângulo central. O ângulo de medida θ e o ângulo de medida alfa são ângulos inscrito e central, respectivamente, ambos correspondentes ao arco AB azul. Se eu tomo, por exemplo, um ponto Q aqui, este ângulo, cuja medida eu vou chamar de φ, é um ângulo inscrito correspondente a este arco AB vermelho, ao qual também corresponde este ângulo central de medida beta. Nós vamos agora caracterizar o que seja uma reta tangente a um círculo. Uma reta tangente a um círculo, por definição, é uma reta que toca o círculo em um único ponto. Esse ponto, nesse caso, é chamado de ponto de tangência. Nós podemos dar essa definição de tangência devido à convexidade dessa figura, mas nós não vamos entrar em detalhes. Vamos simplesmente aceitar a definição tangente a uma circunferência como sendo uma reta que a toca em um único ponto. É importante, no entanto, lembrar que o fato de tocar uma curva num único ponto não significa necessariamente uma tangência, por exemplo. Imagine essa curva aqui. E evidentemente essa reta não é tangente a essa curva. A ideia de tangência é uma ideia que intuitivamente nos diz respeito a acompanhamento da direção da curva.
pelo menos ao acompanhamento da direção que a curva está assumindo nas imediações daquele ponto em questão. Muito bem, nós vamos agora observar o seguinte fato. Vamos imaginar uma reta R e um ponto P fora dela. Pelo ponto P, nós traçamos um segmento PA, onde A é um ponto da reta, formando com essa reta um ângulo agudo alfa e tendo o comprimento D. Se alfa é agudo, então evidentemente o segmento PA não é o segmento perpendicular à reta R por P. Vamos traçar a perpendicular à reta R pelo ponto P, que portanto deverá tocar a reta R em um ponto que eu vou chamar de M, distinto de A, com certeza. Agora observem o que nós faremos. O raciocínio aqui é extremamente simples. Nós vamos tomar um segmento B sobre a reta R, de tal forma que M esteja entre A e B, e de tal forma que MB seja congruente a MA. Ou seja, eu estou tomando o ponto B como, digamos, o simétrico do ponto A com respeito ao ponto M. Agora, considerando o triângulo PMB, que é um triângulo retângulo, nós podemos observar que ele compartilha o cateto PM com o triângulo PMA e tem um outro cateto de mesmo comprimento que o outro cateto do triângulo PMA. Pelo critério lado-ângulo-lado, portanto, esses dois triângulos PMA e PMB são congruentes. Repetindo, eles partilham dois lados e o ângulo compreendido por eles. Esses dois triângulos possuem, respectivamente congruentes, dois lados e o ângulo compreendido por eles. Dessa congruência de triângulo segue evidentemente que PB também tem medida D. Em outras palavras, se pelo ponto P nós traçamos um segmento não perpendicular à reta R de comprimento D, então com certeza existirá um outro segmento de mesmo tamanho, medida D, com extremidade na reta R, e consequentemente existirá então um outro ponto da reta R, cuja distância até P é D. Então, se eu exijo, por exemplo, que uma reta tangencie certa circunferência de centro O em um ponto T, claro que o ponto T pertence à circunferência também, então com certeza eu deverei ter que essa reta deverá ser perpendicular ao raio no ponto T de contato. Caso não fosse, nós teríamos aqui a reta, o centro O da circunferência, o candidato a ponto de tangência, fazendo um certo ângulo agudo, e portanto encontraríamos um outro ponto, como nós já vimos, guardando com respeito ao O a mesma distância, que no caso é R. Vou chamar esse outro ponto de U. Seria, portanto, um outro ponto da circunferência. E acabaria que esta reta não seria uma reta tangente, não tocaria a circunferência em um único ponto. Então, para que a reta seja tangente, nós necessariamente devemos ter esta configuração. Ela deverá ser perpendicular ao raio no ponto de contato. Reciprocamente, se uma reta é perpendicular ao raio de um círculo no ponto de contato, então ela é tangente. Aí só toca a circunferência desse círculo em um único ponto. Vamos agora relacionar medidas de ângulos centrais e inscritos no mesmo círculo. Esse é o alvo principal dessa aula. Vamos imaginar que nós temos aqui
pelo ponto P um ângulo inscrito correspondente ao arco AB, a esse arco AB aqui. E neste primeiro caso, vamos supor que B é diametralmente oposto ao P. Vamos observar o seguinte: uma vez que O é o centro dessa circunferência, então as distâncias OP, OB e OA são as mesmas. Todas elas são o raio dessa circunferência. Esse triângulo APO, em particular, é um triângulo isósceles e, portanto, os ângulos da base são congruentes. Olhando agora para este ângulo, nós observamos que este ângulo é externo ao triângulo APO e, portanto, sua medida, como sabemos, é a soma das medidas dos internos não adjacentes. Então, este ângulo, cuja medida eu estou chamando de beta, na verdade, nós podemos dizer que tem medida 2α. Neste caso, este ângulo central também corresponde a este mesmo arco AB. O que nós acabamos de provar foi que nesta configuração, o ângulo central tem o dobro da medida do ângulo inscrito, quando correspondentes ao mesmo arco, evidentemente. Vamos para este outro caso aqui. Neste caso, observe, o ponto P agora, vértice do ângulo inscrito em questão, não está diametralmente oposto a nenhum desses dois pontos, A ou B. Na verdade, o centro aqui agora ele está no interior do ângulo APB. Nós vamos, uma vez mais, relacionar este ângulo alfa com este ângulo central correspondente a este mesmo arco AB. Eu vou agora prolongar o segmento PO até que, no mínimo, ele encontre a circunferência no ponto Q, diametralmente oposto a P. Esta reta vermelha que nós acabamos de desenhar aqui, ela está aqui dividindo o ângulo alfa em dois ângulos não necessariamente congruentes, cujas medidas eu vou chamar de α1 e α2. E está também dividindo esse ângulo beta em dois ângulos não necessariamente congruentes, cujas medidas eu vou chamar de beta1 e beta2. Agora vamos observar essa configuração aqui, o triângulo APO, o ponto Q. Não precisamos observar lá embaixo. Nessa configuração aqui, o ponto P e o ponto Q são diametralmente opostos. Os ângulos beta1 e alfa1 estão ambos correspondentes ao mesmo arco. Então, pelo caso anterior, o beta1 tem o dobro da medida de alfa1. E analogamente, nesse caso aqui embaixo, olhando para o triângulo BPO e para o ângulo externo cuja medida é beta2, nós teremos, novamente nos remetendo ao caso anterior, que beta2 é 2α2. Adicionando membro a membro essas duas igualdades, nós temos beta1 mais beta2, ou seja, beta, igual a 2α1 mais 2α2, ou seja, 2α1 mais α2. Acontece, porém, que como nós sabemos, α1 mais α2 é alfa. Então aqui novamente, também para este caso, em que o ponto P, vértice do ângulo inscrito, não é mais diametralmente oposto a A ou a B, nós temos ainda acontecendo o fato de que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito quando correspondentes ao mesmo arco. E essa correspondência se mantém mesmo para o caso restante, que é este caso aqui. O P não é diametralmente oposto nem ao A nem ao B, e o centro do círculo agora também já não está no interior do ângulo APB. Vamos relacionar uma vez mais esta medida alfa do ângulo inscrito com esta medida beta do ângulo central correspondente ao mesmo arco ao qual corresponde esse ângulo inscrito aí. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui vai se prolongar o segmento PO até que no mínimo encontre seu antípoda, é aquele ponto diametralmente oposto, a P. E vamos observar o seguinte. Eu vou chamar de gama
este ângulo APQ. Este gama é um ângulo inscrito correspondente ao mesmo arco ao qual corresponde também este ângulo central, AOQ. O que significa, então, que este ângulo central, correspondente àquele ângulo inscrito, tem a medida de 2 gama. Por outro lado, vamos olhar agora o arco QB, este arco que eu estou assinalando aqui, QB. A este arco corresponde o ângulo central de medida 2 gama mais beta, este ângulo todo aqui. E a este mesmo arco corresponde o ângulo inscrito gama mais alfa. Este ângulo inscrito gama mais alfa. Como nós sabemos, estas duas medidas se relacionam atentando para o fato de que esta deverá ser o dobro desta. Segue, portanto, que 2 gama mais beta deverá ser igual ao dobro de gama mais alfa. Isso aqui vai ser 2 gama mais 2 alfa. Então, 2 gama mais beta será 2 gama mais 2 alfa. Como consequência, beta igual ao dobro de alfa. Novamente. Então, uma vez mais, nesta configuração em que o ponto P não é diametralmente oposto a A nem a B e o centro também nem está no interior deste ângulo APB, uma vez mais, o ângulo central tem o dobro da medida do ângulo inscrito quando correspondentes ambos ao mesmo arco AB. Recapitulando, nos 3 casos já vistos, se o ponto for diametralmente oposto a A ou a B, essa medida é metade da medida do ângulo central correspondente. Se o centro do círculo for interior ao ângulo, isso também acontece. E no caso atual também acontece. Em qualquer caso, portanto, a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito quando ambos correspondem ao mesmo arco. Uma outra configuração muito comum nos é fornecida por uma reta tangenciando a circunferência num ponto T e uma reta secante essa circunferência, quer dizer, tocando a circunferência em T e A. Nós vamos aqui buscar a relação entre este ângulo, que é chamado ângulo ex-inscrito, formado por uma tangente e uma secante, e este ângulo aqui. Nós queremos uma relação entre esses dois. Muito bem. Uma vez que uma tangente deve ser perpendicular ao raio no ponto de contato e que esta medida aqui já é alfa, então esta outra aqui, para completar 90, só pode ser 90 menos alfa. Uma vez que esse triângulo AOT é um triângulo isósceles, claro, porque ambas essas medidas que eu estou assinalando são, na verdade, o raio desse círculo, então esse outro ângulo aqui tem medida de 90 menos alfa. Eu vou chamar de beta essa medida aqui, deste ângulo central, que nós dizemos que é o ângulo central correspondente a este ângulo ex-inscrito, e vamos operar simplesmente com a soma dos ângulos internos deste triângulo, que nós sabemos que tem que ser igual a 180 ou 2 retos. Vamos somar esses 3 ângulos, 90 menos alfa, mais 90 menos alfa, mais beta tem que ser igual a 180. Então, menos 2 alfa mais beta igual a 0. E, portanto, uma vez mais, beta é igual a 2 alfa. Ou seja, a medida do ângulo central correspondente ao ângulo ex-inscrito, alfa, é 2 alfa. Vamos olhar para este ângulo, que é comumente chamado de ângulo exterior. Um ângulo central é um ângulo interior, e nós agora estamos tratando com um ângulo exterior. Vamos marcar aqui o centro e vamos fazer algumas observações aqui, bem simples. Vejam, por exemplo,
que se eu ligar os pontos A e D e chamar, digamos, de gama, este ângulo CAD, então este ângulo central, que corresponde ao mesmo arco ao qual corresponde esse ângulo inscrito, terá a medida 2 gama. Por outro lado, se eu chamar de φ a medida deste ângulo inscrito ADB, ao qual corresponde este arco pequeno AB, então eu saberei que a medida deste ângulo central correspondente deverá ser 2φ. Agora vamos simplesmente observar que este ângulo aqui, CAD, cuja medida é gama, é um ângulo externo a esse triângulo APD. E, portanto, sua medida é a soma das medidas dos internos não adjacentes. Isso pode também ser reescrito assim. Se gama é alfa mais φ, então alfa vai ser evidentemente gama menos φ. Agora, lembrando simplesmente que a medida desse arco é essa medida 2 gama, e que a medida deste arco AB é esta medida 2φ, nós podemos então garantir que esta medida alfa é a metade da medida do arco CD menos a metade da medida do arco AB. De maneira bem simples, para tentarmos memorizar o que acontece, você tem aqui o círculo, tem um ponto exterior, a partir do qual você traçou duas secantes. Então nós podemos garantir que esta medida alfa vai ser a metade desta medida amarela menos a metade desta medida rosa. Outra forma de declararmos isso: se por um ponto exterior a um círculo nós traçamos duas secantes, o interior deste ângulo assim formado, ele vai interceptar o círculo em dois arcos, e a metade da diferença entre esses arcos é a medida deste ângulo. Vamos agora tratar de um caso parecido, em que o ponto P ainda é exterior ao círculo, só que apenas uma das retas traçadas por P tangencia o círculo e a outra é secante. Não necessariamente passando pelo centro, mas simplesmente uma secante. E nós vamos aqui comparar os arcos AT e CT, ambos, como sempre, interiores a esse ângulo aqui. Ao arco CT corresponde este ângulo central, cuja medida aqui, por simplificação, eu vou chamar de beta. E o ângulo correspondente a este arco interior AT aqui, eu vou dizer que ele tem medida, digamos, gama. Nós vamos provar algo bem parecido com o que provamos no caso anterior. Vamos observar esse segmento AT e vamos lembrar que este ângulo aqui, que eu estou assinalando de amarelo, que é formado por uma tangente e uma secante, corresponde a este ângulo central, que portanto tem o dobro da medida dele. Então este ângulo tem medida gama sobre 2. Agora vamos olhar para este ângulo aqui, para este ângulo inscrito CAT. Este ângulo inscrito CAT corresponde a este arco CT, cuja medida é beta, como nós estamos vendo. Portanto, a medida desse ângulo inscrito deverá ser beta sobre 2, pelo que já provamos. Agora fica fácil porque, observando o triângulo ATP,
P, nós vemos que este ângulo assinalado em lilás é externo a esse triângulo. Este ângulo beta sobre 2 é externo a esse triângulo. Portanto, sua medida é a soma das medidas dos internos não adjacentes. Gama sobre 2 e alfa. Segue, portanto, que a medida alfa é beta menos gama sobre 2. E uma vez mais, esta medida é a metade da diferença entre esses arcos. Que arcos são esses? São os arcos interiores a este ângulo CPT. Vamos olhar esse caso ainda com o ponto P no exterior. E agora, por este ponto, nós traçamos duas tangentes. S e T são os pontos de tangência. Vamos observar aqui que, devido à tangência, esses ângulos aqui são ângulos retos. E nós temos algumas formas diferentes de demonstrar o que faremos. Vamos escolher uma aqui. Vamos prolongar o segmento que liga o ponto P ao centro. E essa reta nos fez dividir esse ângulo de medida lambda em dois ângulos de medidas lambda 1 e lambda 2. Esses ângulos são congruentes, mas nós nem precisamos usar essa congruência. Essa mesma reta ela está dividindo esse ângulo de medida φ em dois ângulos, na verdade também congruentes, de medidas φ1 e φ2. Por último, vamos observar que este ângulo alfa também foi dividido em dois outros ângulos, que na verdade são também congruentes, cujas medidas aqui eu vou chamar de AV1 e AV2. Agora eu vou dar nomes a esses dois pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e este ponto aqui de B. A e B são antípodas nesse caso, né? Bom, vamos olhar agora esta configuração aqui, onde nós temos um ângulo TPB de medida α1, determinado por uma tangente e uma secante. Pelo caso anterior, esse α1 nós sabemos que é a metade da diferença entre λ1 e φ1. Ou, em outras palavras, a metade da diferença entre os arcos TB e TA. Por motivo análogo, este ângulo α2 é a metade da diferença entre o λ2 e o φ2. Adicionando essas duas igualdades membro a membro, nós temos que α1 mais α2, que é α, igual à soma desses dois aqui. λ1 menos φ1 mais λ2 menos φ2 sobre 2. Acontece, porém, que este aqui tem medida lambda e este aqui tem medida φ. Então, a medida de alfa é novamente a semidiferença entre as medidas de lambda e de φ. É a metade da diferença entre as medidas deste arco amarelo e deste arco lilás. Vamos definir o que seria um ângulo inscrito em um semicírculo. Muito bem. Considerando um círculo de centro O e um diâmetro desse círculo, digamos um diâmetro AB, então tomando um semicírculo, ou o inferior ou o superior, vamos tomar por exemplo o superior, um ângulo inscrito num semicírculo é um ângulo de vértice P cujos lados passam por A e B. Nós podemos dizer que é um ângulo cujos lados passam por pontos antípodas da circunferência. Ou, em outras palavras, é um ângulo que enxerga todo um semicírculo, todo o semicírculo oposto. E o que é um triângulo inscrito em um círculo?
O triângulo inscrito em um círculo é simplesmente um triângulo cujos 3 vértices estão na circunferência desse círculo. Eu aqui estou, por exemplo, desenhando um triângulo ABC inscrito nesse círculo, de centro O, digamos. O que é um triângulo inscrito em um semicírculo? Bom, quando nós tomamos um dos semicírculos, digamos de diâmetro XY, um exemplo de um triângulo inscrito nesse semicírculo é um triângulo cujos vértices são esses dois antípodas e mais um outro vértice qualquer da circunferência. Neste caso, observem, este triângulo AXY está totalmente em um dos semicírculos. Isso que é um triângulo inscrito em um semicírculo. Vamos começar a ver algumas consequências das coisas que nós apresentamos aqui. Ângulos inscritos, quando correspondentes a um mesmo arco, são congruentes. Isso aqui nós até estabelecemos já. Vamos imaginar aqui um arco AB qualquer e, como sempre, vamos chamar de O, o centro desse círculo, e vamos tomar vários ângulos inscritos aqui, todos correspondentes a este mesmo arco. Em todos esses casos, nós já mostramos que a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito quando correspondentes ambos ao mesmo arco. Tanto faz no caso em que nós temos pontos antípodas com A ou com B, em que o centro é interior ao ângulo inscrito ou que o centro não é interior ao ângulo inscrito. Em todos esses casos, este ângulo tem o dobro da medida do ângulo inscrito quando ambos são correspondentes ao mesmo arco. Então, se todos têm a metade dessa medida, então eu tenho o direito de declarar que todos têm a mesma medida, a metade da medida deste ângulo central. Em suma, todos aqueles ângulos inscritos que são correspondentes a este mesmo arco AB têm mesma medida, que aqui eu estou chamando de alfa. Por quê? Porque todos eles medem metade do ângulo central correspondente. Todo ângulo inscrito em um semicírculo é um ângulo reto. Nós já sabemos o que é um ângulo inscrito num semicírculo. Nós pegamos um semicírculo, digamos de centro O. Um ângulo inscrito num semicírculo é formado, como nós sabemos, por dois pontos antípodas e por mais um outro. E ao relacionarmos a medida deste ângulo com a medida do ângulo central correspondente, que evidentemente aqui é um ângulo raso, e lembrando que ambos estão correspondendo ao mesmo arco, então isso aqui só pode ser um ângulo reto, por sabermos que sua medida é metade da medida do ângulo central correspondente. Então todo ângulo inscrito em um semicírculo é um ângulo reto. O que já nos diz que todo triângulo inscrito em um semicírculo é um triângulo retângulo. O que é um triângulo inscrito em um semicírculo? É um triângulo que tem dois vértices como sendo pontos antípodas, digamos pontos A e B diametralmente opostos, e um outro ponto qualquer da circunferência como outro vértice. Nós acabamos de ver que este ângulo tem de ser um ângulo reto. Portanto, todo triângulo inscrito em um semicírculo é um triângulo retângulo. Vamos tratar agora de um comentário muito importante, que nos vai, por tabela, permitir apresentar um outro
ponto notável nos triângulos. Vamos lembrar que a mediatriz de um segmento, digamos um segmento XY, é uma reta que passa pelo ponto médio de XY e é perpendicular a este segmento. A propriedade caracterizadora da mediatriz de um segmento é a de que qualquer ponto dessa mediatriz equidista dos extremos desse segmento. Isso é muito fácil provar, porque vejam, se você pega um ponto qualquer da mediatriz de um segmento, você estará ganhando automaticamente dois triângulos retângulos congruentes pelo critério lado-ângulo-lado, dois lados e o ângulo compreendido por eles. Como consequência, este lado vai ser congruente a este outro. Então, todo ponto da mediatriz de um segmento equidista de seus extremos, neste caso de x e y. Em particular, esse ponto médio do segmento, que também pertence à mediatriz. É possível também provar a recíproca. E isso é um exercício muito importante que eu aconselho fortemente que vocês tentem. Se um ponto do plano equidista dos extremos de um segmento AB, digamos, então este ponto está na mediatriz desse segmento. Muito bem, vamos considerar aqui a mediatriz do segmento AC, do lado AC desse triângulo ABC aí. Vamos tomar o ponto médio desse lado AC. Se nós estamos tomando o ponto médio, esse lado mede B, então cada pedacinho aqui mede B sobre 2, né? E vamos traçar a mediatriz deste segmento. Não tem por que ela passar pelo ponto B, seria coincidência demais. Nós vamos também traçar a mediatriz do lado AB de medida C desse triângulo. Então, se este ponto aqui é o ponto médio, ele está dividindo este segmento em dois segmentos de medida C sobre 2. Vou traçar essa mediatriz. E agora eu vou considerar este ponto de encontro dessas duas mediatrizes aqui. Eu vou chamar de Z esse ponto de encontro. Muito bem. Z é um ponto que está em ambas as mediatrizes. Vamos considerar primeiro o fato de que ele está na mediatriz amarela, a mediatriz do segmento AC. Uma vez que ele está na mediatriz do segmento AC, então ele é equidista dos extremos deste segmento. Ou seja, a distância do ponto Z ao ponto A é a mesma distância do ponto Z ao ponto C. Vamos chamar de R essa distância. Por outro lado, este mesmo ponto Z, ele também pertence a outra mediatriz, a mediatriz do segmento AB. Portanto, ele tem a propriedade de equidistar dos extremos deste segmento AB. Ou seja, a distância de Z até A é a mesma distância de Z até B. Então, eu tenho o direito, até a obrigação de chamar também de R, essa distância de Z até B. Ora, se a distância deste ponto aos três vértices é a mesma, então este ponto Z funciona como o centro de uma circunferência que passa por esses três pontos, pelos três vértices desse triângulo, A, B e C. Esse círculo é chamado circuncírculo, e este R, o raio deste circuncírculo, é chamado de circunraio. É importante observar também que uma vez que o ponto Z, que está nas mediatrizes amarela e azul, equidista dos pontos B e C, então ele também pertence à mediatriz do segmento BC. Então ele também pertence a essa outra mediatriz aqui. Como toda mediatriz, ela passa pelo ponto médio do segmento BC, ou seja, divide o segmento BC em dois segmentos de medidas A sobre 2 e é perpendicular a ele. Este ponto que nós estamos chamando de Z, na verdade ele tem um nome, ele tem um símbolo específico para ele, que é O. Nada mais natural, o centro do círculo circunscrito. E o nome deste ponto, neste caso, nome do centro
do círculo circunscrito ao triângulo, este é circuncentro. Vamos observar também que, por tabela, nós acabamos mostrando que as três mediatrizes dos lados de um triângulo se encontram em um único ponto, ponto esse que nós chamamos de circuncentro. A distância entre este ponto, repetimos, e os três vértices do triângulo é o raio do círculo que circunscreve esse triângulo. Esse raio é chamado de circunraio e esse círculo é chamado de circuncírculo. Então, recapitulando, nós temos a seguinte configuração. As distâncias OA, OB e OC, todas elas têm a mesma medida. Se O for o circuncentro, essa medida nós vamos chamar de R, é o raio do círculo circunscrito ou circunraio. Que círculo é esse? Eu repito, é aquele círculo cuja circunferência passa pelos três vértices do triângulo. Agora vamos observar o seguinte. O ângulo BAC, esse ângulo que eu estou aqui pintando de lilás, cuja medida eu vou chamar de alfa, ele é um ângulo inscrito, que está correspondendo a este arco BC, ao qual também corresponde este ângulo central, BOC. Este ângulo inscrito, BAC, de medida alfa, corresponde a este ângulo central, BOC, porque ambos correspondem a este mesmo arco, BC. Portanto, a medida do ângulo BOC é o dobro da medida do ângulo BAC. Então, esse ângulo aqui todo mede 2 alfa. O ângulo BOC mede 2 alfa. Vamos observar agora que esses dois triângulos retângulos, OBM e OCM, são congruentes. Então, seus ângulos respectivos são congruentes. Esse ângulo aqui é congruente a este outro. E este ângulo aqui é congruente a esse. Ora, se esse ângulo todo tem medida 2 alfa, é o dobro desta medida, deste ângulo inscrito, e ele foi dividido em dois ângulos de igual medida, então cada uma delas é alfa. Eu vou ampliar aqui apenas o triângulo OCM para que nós possamos fazer uma observação importante. Ele tem um ângulo alfa, um ângulo reto, evidentemente. O cateto oposto ao ângulo alfa é o cateto de medida A/2, e a hipotenusa era R. Então vejam, o seno de alfa aqui é o quociente entre as medidas do cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa. Isso aqui vai nos fornecer A/2R. Ou, em outras palavras, seno de alfa sobre A igual a 1/2R. E agora eu peço para que você se recorde da lei dos senos, que dizia que em qualquer triângulo, seno de alfa sobre a medida do lado oposto ao ângulo alfa igual a seno do beta sobre a medida do lado oposto ao ângulo beta, que é igual a seno de gama, sobre a medida do lado oposto ao ângulo gama. Gama é este ângulo aqui, beta é este ângulo aqui, e tudo isso era igual a 2S sobre ABC, onde A, B e C são os comprimentos dos lados do triângulo. Essa era a área do triângulo. E agora, essas quantidades, sendo alfa sobre A, por exemplo, nós sabemos o valor delas, 1/2R. Todas elas são iguais também a 1/2R, onde esse R, eu repito, é o circunraio. Então, nós podemos estender a expressão da lei dos senos desta forma. A lei dos senos que nós já tínhamos até aqui pode ser estendida assim. E mais uma coisa, olhando esta última igualdade agora obtida,
que é uma igualdade entre duas razões e, portanto, uma proporção, usando que o produto dos meios é o produto dos extremos, nós obtemos esta expressão, que muitas vezes é esquecida, que relaciona a área do triângulo, seu circunraio e os comprimentos de seus lados. Este outro fato já está praticamente demonstrado. Todo triângulo retângulo é inscritível num semicírculo. E vamos supor que ele não passasse pelo vértice do ângulo reto. O que aconteceria aqui? Bom, prolongando isso aqui, nós encontraríamos o semicírculo num ponto A', e nós teríamos um triângulo BA'C inscrito num semicírculo, e aí sim nós sabemos que esse triângulo é um triângulo retângulo. Porque nós já provamos isso. Mas veja, se ele é um triângulo retângulo é porque este ângulo é reto. Só que aqui acontece algo muito proibitivo. Por quê? Porque aqui nós teríamos um triângulo A'C e um ângulo externo a esse triângulo que seria igual a um dos internos não adjacentes, o que é falso. Isso fere o teorema do ângulo externo. Portanto, o semicírculo que tem BC por diâmetro e está no mesmo semiplano que o ponto A, ele passa de fato pelo ponto A, ou seja, todo triângulo retângulo é inscritível em um semicírculo. Em particular, o que nós vamos ter? Considerando o ponto médio da hipotenusa, chamando ele de M, então esta distância tem que ser igual a essa, que terá de ser igual a essa, que nada mais é, na verdade, do que a distância entre o centro do círculo e sua periferia. A distância entre o centro e a circunferência. O que nós vamos ter aqui é que em qualquer triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, repara que este segmento AM é nada mais do que a mediana relativa à hipotenusa, mede metade da hipotenusa. E este fato aqui é bem simples. Dois triângulos retângulos quaisquer que compartilham a mesma hipotenusa são inscritíveis no mesmo círculo. Se nós consideramos um segmento XY e dois triângulos retângulos, PXY e QXY, compartilhando essa hipotenusa, então, pelas considerações feitas anteriormente, eles estão no mesmo círculo de diâmetro XY. Mesmo que eventualmente nós tivéssemos a hipotenusa sendo compartilhada por triângulos retângulos, digamos um de cada lado. Não importa. E este outro fato aqui é bem simples de ser demonstrado. O que é um quadrilátero inscritível? É um quadrilátero, no caso aqui ABCD, cujos vértices todos pertencem a uma mesma circunferência. A, B, C e D aqui são todos eles pontos da mesma circunferência de centro O. Muito bem, vamos provar que os ângulos opostos desse quadrilátero são suplementares. Nós estaremos provando que os ângulos opostos de todo quadrilátero inscritível são suplementares. Vamos tomar, por exemplo, esses dois aqui, A e C. Muito bem. São dois ângulos inscritos, cujas medidas eu vou chamar de alfa e gama. O ângulo inscrito BAD de medida alfa corresponde ao ângulo central BOD, que portanto terá medida 2α. O ângulo inscrito BCD de medida gama corresponde ao ângulo central BOD, que portanto terá medida 2γ.
Agora, observando esses dois ângulos centrais aqui, nós vemos que a soma deles, evidentemente, tem que dar uma volta completa, 360 graus. Então, se 2 vezes alfa mais gama é 360 graus, é porque alfa mais gama é 180 graus. Então, esses dois ângulos são de fato suplementares. O mesmo ocorre entre esses outros dois. Dá para provar da mesma forma ou simplesmente invocando o fato de que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero convexo é 360 graus. E vale também a recíproca. Se os ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares, então esse quadrilátero ele é inscritível. Vamos supor então que está valendo isso. Vamos dar nomes para esses ângulos: alfa, beta, gama e delta, os ângulos internos desse quadrilátero. Então vamos supor que a soma de dois ângulos opostos, a soma das medidas de dois ângulos opostos, seja 180. Se isso aqui acontece, então acontece também entre o beta e o delta. Claro, vamos provar que esse quadrilátero é inscritível. Se isso acontece, esse quadrilátero é inscritível. Vamos supor que não fosse. Vocês me perdoem aqui esse desenho horrível desse círculo. Supondo que, por exemplo, não fosse inscritível, então, por exemplo, o círculo cuja circunferência passasse pelos pontos A, B e C, não passaria pelo ponto D, que é esse aqui. Aí o que nós faríamos seria o seguinte: prolongando isso aqui até encontrar com a circunferência em um ponto que nós vamos chamar de D', nós vamos obter a seguinte configuração. Um outro ângulo que eu vou chamar de delta' aqui. Vamos lembrar que originalmente nós tínhamos isso, o que equivaleria a dizer que a soma de beta mais delta também era 180. Tudo bem. Agora vamos observar que este novo quadrilátero A, B, C, D', ele é inscritível. Todos os seus 4 vértices A, B, C e D' estão numa mesma circunferência. Como consequência, pelo que nós acabamos de provar, a soma dos ângulos nos vértices D' e B é 180. Ora, confrontando estes dois fatos, nós iríamos concluir que o delta e o delta' seriam iguais, o que é impossível, porque vejam, neste triângulo aqui, o delta é um ângulo externo que seria igual a um dos internos não adjacentes, o que iria ferir o teorema do ângulo externo. Então isso não pode acontecer. Segue, portanto, que a nossa suposição estava falsa. Que suposição era essa? Que este quadrilátero ABCD não fosse inscritível. Então ele é inscritível. Essa é a prova indireta de que este quadrilátero é inscritível. Ou seja, se os ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares, então ele é inscritível. Repare que nós anteriormente havíamos provado a recíproca disso. Se um quadrilátero já é inscritível, seus ângulos opostos são suplementares. Nós podemos, portanto, enunciar isso de uma maneira completa, dizendo um quadrilátero é inscritível se e somente se seus ângulos opostos são suplementares. Vamos aqui considerar dois ângulos inscritos de vértices P e Q de medidas iguais, por exemplo, ambos de medida alfa. Pelo que já sabemos, o ângulo central correspondente ao ângulo inscrito CQD tem medida 2 alfa.
E o ângulo central correspondente ao ângulo inscrito APB também tem medida 2α. Então esse aqui também tem medida 2α. Acontece, por outro lado, que OC, OD, OA e OB, todos esses segmentos têm mesmo a medida R. Então, olhando para os triângulos OCD e OAB, nós vemos que são dois triângulos congruentes. OCD e OAB, eles são dois triângulos congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Eles possuem respectivamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido por eles. Então, o lado oposto ao ângulo de medida 2α no triângulo OCD é congruente ao lado oposto ao ângulo de medida 2α no triângulo OAB. Segue, portanto, que esses dois segmentos que estavam relacionados aos ângulos inscritos APB e CQD são congruentes. Então, ângulos inscritos de mesma medida correspondem a cordas congruentes também. Essas cordas vão ser congruentes. Então, eu poderia até pegar mais um ângulo aqui inscrito, e se eu verificar que ele também tem medida alfa, então eu posso com certeza garantir que esse segmento agora tem a mesma medida que os outros dois, AB e CD. E a recíproca também vale, pessoal. Isso fica como exercício para vocês. Se dois ângulos inscritos correspondem a cordas congruentes, então esses dois ângulos inscritos têm mesma medida. Então nós podemos unir essas afirmações em uma só, dizendo que dois ângulos inscritos têm mesma medida se e somente se correspondem a cordas congruentes. O que são cordas num círculo? São simplesmente segmentos que ligam dois pontos da circunferência desse círculo. Só isso. Por último, vamos pegar uma configuração aqui só para dar uma treinada. Vamos tomar um triângulo ABC, seu circuncírculo, ou seja, o círculo cuja circunferência passa pelos pontos A, B e C. Vamos tomar um ponto P exterior e por este ponto P nós vamos traçar as retas que o ligam aos três vértices e considerar a outra interseção de cada uma dessas retas com o círculo. Por exemplo, a reta definida por P e por A toca esta circunferência em A' também. A reta definida por P e por B toca esta circunferência em B'. E a reta definida por P e por C toca essa circunferência também em C'. Agora vamos comparar alguns ângulos inscritos aqui. Por exemplo, este ângulo aqui, cuja medida eu vou chamar de θ. Ele é um ângulo inscrito correspondendo ao arco A'. A este mesmo arco corresponde este ângulo inscrito, a linha CA, que portanto terá a mesma medida θ. Traçando esse segmento e chamando, digamos, de φ a medida deste ângulo inscrito de vértice C, este ângulo inscrito ACB', que está correspondendo a este arco AB', nós vemos que este ângulo tem mesma medida que este. Por quê? Porque este ângulo inscrito aqui, ABB', corresponde a este mesmo arco que estava correspondendo a esse ângulo que eu disse aqui. Outra coisa, se eu chamar de alfa a medida desse ângulo do vértice A, do triângulo ABC, então essa medida também é alfa. Por quê? Porque ambos são ângulos inscritos correspondendo ao mesmo arco BC.
Vamos chamar de lambda esta medida deste ângulo inscrito, deste outro ângulo inscrito de vértice C. O arco correspondente a este ângulo inscrito é o arco BA'. A este mesmo arco corresponde este outro ângulo inscrito, reparem, BA', que portanto deverá ter a mesma medida que este. E assim por diante. Esse é um tipo de exercício muito útil para nós podermos nos acostumar com esse trabalho. Se eu chamar esse ângulo aqui todo de beta, o ângulo do vértice B no triângulo ABC, observando que este ângulo está correspondendo a este arco AC, eu posso concluir que este ângulo tem a mesma medida que este outro ângulo inscrito aqui, porque esse aqui, este outro ângulo inscrito de vértice A', também é um ângulo inscrito, vejam, correspondente ao mesmo arco AC, ao qual corresponde o ângulo inscrito ABC, de medida originalmente beta. Este outro ângulo, cuja medida eu vou chamar de gama, um ângulo inscrito de vértice B', ele corresponde a este arco AB. A este mesmo arco, reparem, corresponde este mesmo ângulo aqui, ACB, cuja medida eu, portanto, deverei também chamar de gama. E assim por diante. Esse é um tipo de exercício muito útil para nós nos acostumarmos a perceber relações angulares no círculo.